dia a todos. Em nome da Concentração Portuguesa de Arquitetos em Nação, os 13 aqui reunidos com 12 exceções, que não poderão estar presentes por motivos imprevistos. Gostaria de começar por tentar evitar as palavras de circunstância, mas não são evitáveis. As palavras de circunstância são o nosso manifesto de agradecimento ao município de Nação. O Sr. Presidente esteja aqui nos honra com a sua presença. Extensível a todo o pessoal que da autarquia faz parte. Eu presumo que todos conhecerão a contextualização deste evento aqui hoje. No entanto, queria relembrar esta oportunidade de termos provocado este encontro num local geograficamente privilegiado, um centro geográfico de Portugal continental, que nos permite transmitir esta imagem de centrar um evento descentralizando dos locais mais prováveis. E é exatamente num local improvável, onde nos encontramos, seja porque é um interior português, seja porque, se todos respeitássemos as normativas que nos condicionam, hoje não poderíamos estar aqui. Nós estamos aqui todos hoje no regime de semi-ocupação. Esta sala não está licenciada por várias questões. Faço daqui um apelo ao Sr. Presidente da Câmara. Isto também costuma acontecer para pressionar o poder político, para que, em direitos fortes, para que se mantenha este património e para que se preserve. Não vou invocar os artigos, vocês depois podem estudar isso nos decretos-lei que são dedicados. Muito bem, Santíssimo Sr. Presidente da Câmara, mais uma vez os nossos manifestos de agradecimentos por toda a contribuição, todo o apoio e todo o carinho que nos foi transmitido para que isto hoje fosse possível. Obrigado. Com efeito, este espaço está semi-licenciado. Eu já não vou a tempo, nem quero licenciá-lo. Eu estou no meu último ano de mandato, 15 anos, e outro que venha a seguir o fará melhor, seguramente. Eu conheci sempre isto assim, e, portanto, assim vai ficar enquanto eu cá estiver. Bom dia a todos. Quero agradecer sinceramente a vossa presença aqui em Nação, a vossa concentração e, sobretudo, o facto de terem escolhido esta terra de património, ou o património desta terra, para tranquilamente interrogarem o vosso ideal, o vosso conhecimento, as vossas inquietações. Vocês, ao falarem de Nação, todos vós, obviamente, e já ouvi aí em surdina, curiosamente, isto já mexeu com algumas escrituras, o que me agrada, escrituras de cima, o que me agrada saber que incomoda que vocês estejam aqui numa conversa a falar deste tema. Ao falarem de Nação, forçosamente vocês vão fazer falar de Nação por esse país fora. E pelas melhores razões, acreditem que é esse o meu pensamento. O espaço que vocês escolheram, que já vou cumprimentar o Rodrigo Patrício, o arquiteto Rodrigo, que tem as raízes em Nação, como vocês sabem. Ele é um maçarico, para mim. O espaço que vocês escolheram é o Marco da Vila. Eu, desde pequenino, que conheço este espaço. Depois tivemos a sorte, há uns... Agora eu tenho 78... Não, 98. Isto deve ter aqui 1990, mais ou menos. Tivemos a sorte do Presidente da Câmara de Nação, grosso modo os dois, porque os outros foram muito curtos no período de tempo. O Sr. Elvino da Silva Pereira, que eu fui substituir, um dia estas cadeiras estavam a ir para o lixo. E depois nós sempre fomos muito aproveitados. E ele foi buscá-las ao cinema monumental.
o cinema monumental ia ser destruído, iam fazer uma coisa lindíssima, que lá está, não é? Acho eu. E nós aproveitámos estas cadeiras que ainda estão aqui ao fim de, não sei, muitos anos. Portanto, isto é um património da vila com mais de 60 anos e que tem muita memória, né? Tem identidade. E eu creio que este espaço que escolheram bem, com os seus cabelos brancos, com a mesma expressão, e a sua idade, ajudarão-se, por certo, na vossa reflexão. Não tenho dúvidas disso. Daqui a um mês, comentava há bocadinho com o arquiteto Rodrigo Patrício, daqui a um mês vai haver aqui, no dia 17 e 18, um novo evento, que é com a Ordem dos Advogados Brasileira, com a Confederação Nacional da Indústria Brasileira e com a AIP e, obviamente, com o Museu de Mação e a Câmara de Mação. Vai haver aqui um novo encontro. E esse encontro vai falar, e eu estou-vos a falar disto, não é para me desviar, estou a falar disto porque vão discutir aqui e a refletir os novos enquadramentos jurídico-legais para a gestão do território e as suas implicações que isso vai ter, ou pode vir a ter, no desenvolvimento económico e social das regiões, do território e do património. Portanto, fica o alerta para quem estiver interessado. Vai estar gente muito interessante também a falar e a discutir e pode ser importante também para alguns de nós. Estes dois encontros têm uma concentração elevada, este e o próximo, aqui em 2 meses, uma concentração elevada de massa crítica. Acreditem que da experiência que eu tenho é para nós muito nos apraz. É realmente muito importante vocês estarem em Mação, quer queiram, dão vida à vila. Nós, como sabem, somos muito poucos, 2.500 em época de crise, depois baixamos outra vez, quando aos fins de semana crescemos um bocadinho e, portanto, o que muito registro a vossa presença aqui. Como sabem, Mação, e creio que amanhã no ITM vão ver sobre isto, ou pelo menos ouvir falar, no ano 2000, o mesmo telefonema que o Rodrigo Patrício fez ao Jorge Carrilho, que está lá ao fundo, quando saíram da meta dos leitões, que proporcionou isto, o mesmo telefonema no ano 2000 aconteceu. O professor Luís Osterbeck, que é hoje o diretor científico do museu, é um homem do mundo, estava a fazer uma avaliação à Vante para a 23 e descobriu uma coisa fantástica com 20.000 anos. E fez um telefonema para um número de telefone, por acaso era este que eu trago aqui. E recorda-se de ouvir do outro lado, eu descobri uma coisa fantástica, preciso falar com alguém da Câmara. Disse, bem, está a falar com a pessoa certa. O que é que precisa? Bom, e desde aí até hoje, acreditem que muita coisa aconteceu. Nós temos um mestrado que começou em 2002, creio eu, na área da arqueologia, da arte rupestre e do património, que depois evoluiu para um PhD, com novos materiais, com tudo muito relacionado com o património, com a memória e com a identidade. E isto para vos dizer que todas estas coisas, o vosso acontecimento, que é muito importante, repito, para nós e para o país, o que vai acontecer em dezembro, o que tem acontecido até agora, faz com que isto se aproxime de um dizer que eu tenho, humilde, pequenino, que é: eu da minha aldeia, que é esta, eu vejo quase todo o resto do mundo. Porque nós temos aqui muita gente a estudar, a fazer graduações de todo o mundo, exceto a Europa, desde a China, a Venezuela, a Colômbia, a Senegal, e portanto, eu com este evento, os próximos, com o trabalho, com as pessoas que cá estão, eu consigo realmente ver o resto do mundo. E vocês continuam a ajudar-me nisso. E isto, para acabar, para vos dizer que quem sabe se desta aldeia resistente, quiçá de gauleses, que adora concentrar, que é o que vocês estão a fazer, e partilhar em rede, que é isso que eu gosto de fazer também, quem sabe se nós aqui podemos proporcionar novos caminhos para as vossas inquietações, que são muitas e justas. Uma última nota, eu li no blog Spam, achei piada, o Spam, li lá a palavra inimigo. Bom, o vosso Spam conta que vocês têm uns vizinhos indesejáveis. Devo-vos dizer que, pelas mais diversas razões, Mação não tem património desse.
Mas se vocês por acaso descobrirem aí na vila algum romano que queira dividir para reinar, há uma coisa que eu vos peço, é que não mandem, ou não atirem o cartão de visita que eu vos dei, porque esse é sobretudo um património, e é um património que nós estimamos muito. Obrigado pela vossa presença. Peço desculpa. Eu jogava que não estava nervoso, mas afinal estou. Eu obviamente não agradeci de propósito neste formalismo, quero agradecer agora informalmente ao arquiteto Rodrigo Patrício, estava a confundir com o arquiteto Ricardo Cabrita, que é o nosso da Câmara, também o Rodrigo Patrício, e obviamente falando no nome dele, falo no nome dos 13 magníficos e de todos os outros, e agradecer obviamente a escolha de nação, porque ele sabe da importância disto, a família dele é daqui. Tudo bom e obrigado, comam bem, divirtam-se, qualquer coisa. Obrigado. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos e, sobretudo, muito obrigado por estarem aqui. Vou ser muito breve. Para além dos... Com certeza. Tenho aqui a minha cábula, é pequenina, portanto, para um terceiro. Em nome dos 13, queria destacar particularmente o trabalho empenhado da Matilde Seabra, da Magda Seifert e da Alexandra Areia, que foram incansáveis para que isto pudesse acontecer. E deixar apenas 3 notas, elas depois vão explicar melhor como é que se vai processar a logística do dia. A primeira, muitas vezes somos confrontados com a questão qual o objetivo, afinal de contas o que é que vocês querem com isto, e aquilo que nós queremos é isto, ou seja, o nosso objetivo era hoje e estamos felizes por estarmos aqui tantos, a sala vai aquecer, prometo. Aqui vamos estar hoje, vamos criar ou dar espaço a este momento de troca de ideias, de partilha, de debate esse que tem faltado. Discutir a profissão e discutir a arquitetura é extremamente complexo nos dias que correm e não tem havido espaço, não tem esse debate alargado do ponto de vista profissional e disciplinar, não tem acontecido, e foi perante essa falta que sentimos necessidade de inventar um momento para que ele pudesse acontecer, e aqui estamos nós. E esse debate e aquilo que tem acontecido até agora no espaço do blog e que irá seguramente continuar a acontecer, quanto mais não seja na jantarada que a Câmara Municipal simpaticamente nos oferece, ultrapassa, queremos nós, a estrita dimensão profissional e disciplinar da arquitetura. Ou seja, se estamos aqui a debater como arquitetos e a debater a nossa profissão e o nosso mundo profissional, estamos conscientes que esse mundo tem uma implicação que é mais ampla e mais aberta. Eram só estas 3 notas que eu tinha para deixar e passo a palavra à nossa magnífica organização. Eu, a Magda e o vamos agora explicar um bocadinho como é que foi o historial da produção da SPAM. E tivemos também o apoio da Bárbara, que está lá fora a aguentar o forte, não pode estar aqui connosco. E também, claro, temos que agradecer à Câmara Municipal de Nação, que foi sempre uma disponibilidade incrível e facilitou-nos imensa vida na produção deste evento. Realmente o objetivo da SPAM era promover um encontro e criar uma plataforma que fosse neutra e abrangente e que permitisse discutir o estado da nossa arquitetura atualmente.
Nossa estratégia foi enviar, numa primeira fase, uma série de convites a várias pessoas e o critério foi escolher coisas que aconteceram recentemente, ou um artigo foi escrito, ou um projeto, ou uma intervenção, e nós mandávamos um convite. Portanto, foi uma lista que foi sendo criada, sempre um pouquinho aberta até ao final. Depois também tivemos o período da chamada, onde tivemos a aceitar contribuições, e mesmo até ontem ainda também estávamos a receber algumas. Todas estas convites e as contribuições da chamada resultaram no alinhamento que compõe hoje a maratona, mas efetivamente a SPAM também não é só este dia da maratona. Houve o trabalho que está no blog, há o debate, há os tempos mortos que são promovidos e que vão sendo no jantar, também queremos que este seja um momento de conversar e debater. E depois também gostávamos que os observadores que não tiveram espaço para apresentar as suas contribuições aqui na maratona, que também haja espaço para intervirem. Vamos tentar que, junto aos intervalos, que haja esse espaço para pequenas intervenções sobre o que tem sido apresentado. Eu depois só queria explicar também que o inimigo, que foi um pouco o tema que teve aqui de base, não foi muito pacífico, mas que também provocou sempre algum tipo de reação, que foi isso que nós também esperávamos, porque como as apresentações eram um bocado variadas e vinham um pouco de todo lado, a ideia do inimigo a intenção era também servir um pouco de base comum e que agarrasse um pouco isto. Agora um pretexto operativo para fazer falar. Eu vou falar-vos um pouco sobre as regras de jogo das apresentações. Isto será uma sessão contínua, não estão previstas uma paragem para almoço, mas sim uma pausa apenas de 20 minutos, que acontecerá às 14 e às 17h30, em que podem sair e comer qualquer coisa rapidamente aqui no bar do Cineteatro e continuar a fazer disto verdadeiramente uma maratona, em que pedimos aos oradores para se cingirem realmente aos 10 minutos para falar. Um de nós, ao 8º minuto, fará um sinal para terem noção do tempo e saberem que devem estar a preparar a conclusão da intervenção. Sim, é isto. Sim, e no final então destes blocos de apresentações, damos então espaço a algum observador ou mesmo orador que queira intervir, que nos faça sinal para nós passarmos a palavra. Portanto, não é bem criar aqui um lugar de contraditório, mas são votações rápidas. Bem, eu acho que também já tudo foi dito. A única coisa que era importante dizer é que realmente ao longo deste ano de produção muito bom material chegou até nós e que nós fomos sempre publicando e tornando público tudo o que chegava até nós, mas queremos que isto seja mais e temos muitas expectativas para o que vai acontecer a partir de agora. Portanto, não sabemos o que será a SPAM, não sabemos as consequências disto. Podemos pensar, se calhar, mais realisticamente na ideia de uma publicação, mas contamos agora com todos que chegaram como meros observadores para passarem a ser participantes ativos, no sentido que, a partir de agora, se nos quiserem enviar testemunhos, reflexões sobre o que aconteceu aqui, elencar situações que para vocês poderão mudar o futuro da prática da arquitetura, vamos criar uma plataforma para isso e, portanto, daqui podemos fazer qualquer coisa. O que será, será. Está aberta a maratona e chamamos ao palco Ricardo Areias. Manifesto. Purguem o mundo da doença burguesa, cultura intelectual, profissional e comercializada. Purguem o mundo da arquitetura morta, imitação, arquitetura artificial, arquitetura abstrata, arquitetura ilusionista, arquitetura matemática. Purguem o mundo do europeanismo. Promovam uma inundação e marés revolucionárias em arquitetura. Promovam uma arquitetura viva, anti-arquitetura. Promovam realidade de não-arquitetura, para ser apreendido por todas as pessoas, não somente críticos, diletantes e profissionais. Fundam os quadros dos revolucionários culturais, sociais
e políticos numa frente de ação unidas. Canibalizado, apropriado e livremente adaptado de Fluxo Manifesto de 1963 por Jorge Macionas. O tema que me traz aqui hoje é política. Para apoiar a minha intervenção, em vez de imagens, trouxe 3 frases. Por acaso não se leem, mas não faz mal. Não trouxe por conseguinte palavras minhas, mas de 3 autores clássicos, cuja atualidade dos seus textos permanece hoje mais inultrapassável do que nunca. Assim como permanece imutável, desde os primórdios da própria cidade, o que consiste o âmago da própria forma de fazer política, o tema da minha intervenção. Todas estas frases têm o potencial de poderem constituir um enunciado para apontar, enquadrar e justificar a escolha de qualquer um dos inimigos que até hoje vão ser apresentados. Não foi nenhum, mas muito provavelmente muitos dos que veremos ainda. E se o âmbito destas 3 reflexões abrange um vasto conjunto de temáticas, sem dúvida que refletirão também sobre este tema, que como a arquitetura sempre esteve ligada desde a sua origem à história da própria cidade. Nunca será demais frisar que o termo política radica na própria noção de cidade, em grego polis. E, por conseguinte, ambos se encontram ligados à ideia de uma comunidade de cidadãos vinculados a um espaço comum. Sendo a política, segundo a definição clássica de Aristóteles, mais precisamente a arte de bem gerir os assuntos da cidade. A face mais visível da própria condição da polis estava também, segundo Aristóteles, ligada ao exercício de confronto de opiniões através do discurso. E, claramente, um dos seus elementos-chave seria a ágora, que em grego significa convocar, juntar, reunir. O que estamos a fazer aqui hoje. Porém, uma grande distância separava a versão romantizada de uma ágora ateniense, que ficou para a história, e o recipiente indiscriminado, segundo Eubulo, um poeta grego do século IV, que este espaço cumpria enquanto praça central e mercado, onde tudo era vendido junto no mesmo lugar. De figos a testemunhas judiciais, de cachos de uvas a processos legais, de lâmpadas a denúncias. No fundo, um local de intensa promiscuidade funcional que suscitava desconfiança aos grupos aristocráticos mais influentes da altura, que na realidade não frequentavam a ágora, evitando contactos demasiado próximos com grupos sociais inferiores, usando o ginásio onde apenas se juntavam indivíduos de idêntico estatuto. Também este espaço urbano, profusamente estudado e documentado enquanto elemento sustentador de um espaço formal de discussão aberto aos cidadãos, ao contrário da usual mitificação efetuada em volta do seu papel, não era um verdadeiro espaço representativo e de inclusão. Pois, o que era permitido aos cidadãos da polis estava negado a todos os que não lhe pertenciam, pois só os homens livres nela podiam participar e ter direito a voto, excluindo da discussão as mulheres, os estrangeiros, os jovens e os escravos. Em números, pode tornar mais claro, Atenas no seu auge tinha, segundo dados da época, cerca de 40 mil homens livres, para uma proporção do capítulo 5 da sua obra seminal política, datada do século IV a.C., neste caso é a primeira frase, que é sobre a organização do poder na democracia. Após nos descrever os vícios e imperfeições da monarquia, da tirania, da aristocracia, da oligarquia, o exercício da política é, assim, precisamente, a produção de um sistema no qual exista uma ausência de inimigos. Também Nicolau Maquiavel, a segunda frase que aqui está, nos recorda no capítulo 21 do seu famigerado e sempre atual tratado político datado do século XVI, mais concretamente sobre o que um príncipe deve realizar para ser estimado, em que tece uma série de considerações e recomendações aos governantes sobre a melhor forma de administrar e manter o seu próprio poder, que os governantes devem, com o objetivo de criar esta ausência de inimigos, não oprimir, mas promover a liberdade das atividades artísticas. Devem ação e pontuais provas de apreço que possam pacificá-los enquanto classe. Escusado será dizer que no ventre destas recomendações cabem praticamente todos os inimigos que ainda serão aqui enunciados. De poder central ao poder local, do legislador ao burocrata, do ensino às ordens profissionais, todos ao mesmo tempo, pois julgo que o inimigo que procuramos não é um, mas vários, gostava acima de tudo deixar claro que a política e a reflexão que sobre ela se faz constituem essencialmente uma classe jovem, com menos de 35 anos, cuja esmagadora maioria é salariada, a recibo verde, pagos à hora e sem regularidade, e cuja precariedade crescente contribui para a galopante taxa de desemprego do país. Esta é, por conseguinte, uma classe que possui um evidente déficit de representatividade, ação e possibilidade de reação perante a sua própria posição desprotegida na sociedade atual. Como referiu Sun Tzu, terceira frase que aqui está, no seu tratado militar do século IV a.C., ainda hoje um marco no que se refere à aplicabilidade das suas reflexões ao campo da política e da estratégia,
O que na realidade permite que esta permaneça uma eficaz forma de dominação desigual é precisamente o facto de esta ter sido, até agora, uma batalha que foi ganha sem luta. Pois mais do que ter ganho sem batalhas, o inimigo conseguiu o que Sun Tzu considerava o máximo da excelência da arte da guerra, isto é, obter-se a vitória e subjugar o inimigo sem, no entanto, lutar. Mas como organizar formas de luta numa profissão que exige dos seus profissionais competências, responsabilidades e obrigações, mas que não lhes confere direitos quer laborais, quer sociais? Sobre este tema fiz parte, em 2004, de um grupo que refletiu sobre a situação da classe profissional dos arquitetos sobre o mote "A arquitetura é uma profissão?". Estando, aliás, entre nós, hoje, algumas das pessoas que também faziam parte deste grupo. O que se propunha era, precisamente, pensar como se podiam desenvolver a estrutura aqui. Era um apelo a que a debatêssemos. Obrigado. Gostei desta consonância entre mim e o Miguel, porque eu acho que as duas comunicações ou orações estão muito perto uma do outro. E queria agradecer o convite que foi feito e a ótima ideia que foi a convocação dessa concentração. Habituamos-nos desde algum tempo para cá a declarar-nos convictamente cidadãos. Mas o que é que significa, na verdade, ser cidadão? O que é que implica reclamar esse tão evocado direito à cidadania? Aquilo que vos queria propor hoje, debaixo deste tema para o qual fui convocado, é não uma defesa acérrima da noção de cidadania, mas precisamente o contrário, se assim podemos dizer, a sua abolição. Não por aquilo que ela significa, o que nos dá ou pode oferecer, mas precisamente pelo que ela nos impede de aceder. Para isso gostava de convocar a vossa paciência para uma viagem muito breve pela genealogia desta constelação de palavras. Cidade, cidadania, cidadão. Pois parece-me que aqui podemos encontrar um dos hipocentros fundamentais da nossa crise atual, que não é apenas a crise da economia, das finanças, mas a crise da democracia. Cidade, mas apenas Estado. Aquilo que estava unido no conceito grego de polis, Estado, política, cidadania, passou a estar separado, pertencendo a duas esferas distintas. Na polis grega, cidadania era política. Os cidadãos eram políticos. Ou melhor, só eram cidadãos se fossem políticos. Não apenas porque participavam na administração da cidade, mas pela sua condição, território, ocupado por simples contingências, mas com palavra e voz, comunidade de iguais ligados pela discussão em torno da cidade. E a política é, antes de tudo, isso mesmo, comunidade de vozes, língua comum para um viver comum. A imagem que está aqui em fundo pertence a um filme de Andrei Tarkovsky, Nostalgia, que nos conta a história de uma pessoa que partilha, que parece ter tornado impossível uma certa incapacidade de falar, que ao longo do filme se reflete numa densa escassez de diálogo. Porém, o único a quem parece ter sido dada voz e palavra é Domenico, personagem louca, mas talvez, ou como sempre, a mais lúcida entre todas. E precisamente nesta cena, Domenico, que está por cima da estátua de Marco Aurélio em pleno Capitólio de Roma, discursa: ou voltamos a colocar a arquitetura a partir desse horizonte político, compreender esse ofício e vocação como dispositivo problematizador do mundo e do real, desse viver em comum. Ou então seremos, tal como nessa cena do Capitólio, anjos, arquitetos, sem missão nem transmissão, a quem cabe não mais que a triste e desconsoladora tarefa de criar mercadorias errantes do possível, imagens sem projeto, objetos sem promessa, nada que possa permanecer, tudo para consumir. E nós, então, filhos órfãos, que nenhum monumento queremos um dia reivindicar. Obrigado. A minha intervenção começa parte, acima de tudo, o primeiro pressuposto é porque eu fui para a arquitetura. Venho de uma família de artistas plásticos e fui para a arquitetura não pelo lado artístico, mas pela vontade de servir e saber pedir a pessoas felizes. Daí isto ser uma canção de desamor. Aquilo que foi a minha paixão está contaminado e ao bandido. Vivemos num mundo desregulado, a ser sobre exploração de recursos e na transformação do homem. O projeto é sempre apresentado numa imagem descontextualizada que vai afirmar a originalidade do projeto, nunca é o que está montante. Numa perspectiva vitruviana, a firmitas e a utilitas desapareceram.
por entre o brilho esplendoroso da Ganustas. Mas, afinal de contas, é o brilho que caracteriza as estrelas, portanto, nada de estranhar. Todos sabemos que o arquiteto-autor, a estrela da independência artística, é, no fundo, uma meretriz. É a meretriz que jura que não se vende, pois acredita piamente que apenas distribui amor. Logo, é um poço de amor. Ela é séria e íntegra, e na sua mente, ela imagina-se como Santa Teresa d'Ávila, do Bernini, em pleno êxtase espiritual. A defesa da integridade da obra vai-nos combatê-la porque é ética autoral. Não porque a ética autoral seja per si perniciosa, mas porque essa ética serve de consolo à venda da alma da arquitetura ao mercado. Urge combatê-la também, porque essa pertença à identidade autoral é um escudo cobarde. Ela evita que o arquiteto faça opções verdadeiramente difíceis. Relembro o doutoramento do Nadir Afonso, há poucos dias, quando ele afirmou que foi para a arquitetura por cobardia, pois ao entrar em Belas Artes, um contínuo lhe disse com o liceu concluído, na altura era um disparate para a pintura e informações que importam. No filme La Grande Bouffe, de Marco Ferrari, 1973, 4 homens da classe média alta juntam-se numa casa para se empanturrarem até à morte. Entre banquetes massivos de comida, mulheres, náuseas, flatulências, diarreias, vão morrendo aos poucos, um de cada vez. Nesta cena estão já 2 cadáveres pendurados, como animais mortos, marca congeladora, prontos a serem comidos. Os outros 2 sobreviventes sentam-se à mesa frente a uma réplica da culpa de São Pedro recheada de patê e preparam-se para continuar a comer até morrer. O arquiteto engordou, encheu a barriga e encheu-a bem cheia. Antes de mais, o primeiro inimigo do arquiteto é o próprio arquiteto. É o arquiteto que esqueceu de tornar claras as suas competências e esqueceu-se de incluir no seu banquete a receita detalhada da construção, da educação, do urbanismo. Esqueceu-se de definir o seu papel político-social. O arquiteto que quis ser professor cagou para os alunos a mais. O arquiteto que quis ser professor cagou para a estrutura do curso. O arquiteto que quis ser professor cagou para a qualidade dos outros professores. O arquiteto que quis construir cagou para o espaço público. O arquiteto que quis construir cagou para a economia pública. O arquiteto que quis construir cagou para o público. Lambuzou-se com o empreiteiro especulador, com o político cor-de-rosa e depois com o político laranja. O arquiteto que acabou por construir cagou para saber falar com as pessoas. O arquiteto que acabou por construir cagou para os erros que persistem no setor da construção. E o arquiteto que acabou por construir cagou para saber quem manda em quem na obra. Lambuzou-se com o senhor dos azulejos, o senhor dos abacos, das tintas, das sanitas. O arquiteto que quis construir para as pessoas não soube falar com elas. O arquiteto que quis construir para as pessoas não soube fazer necessário e não soube explicar quais são as suas competências. O arquiteto que quis construir para as pessoas não quis ser político, quando era de seu dever tomar as rédeas das discussões políticas que geram os seus trabalhos. Acabou, seu porca, acabou. A comida acabou.
Acabou. A comida acabou. E tal assunto não é da competência da ordem, cujo dever fundamental, responsabilidade fundamental, é regular escrupulosamente a prática ética da profissão. Legitimar o status quo não é mais uma alternativa viável. É preciso mudar os hábitos alimentares. Portanto, o que nós queremos para amanhã e para hoje à noite é questionar o valor de um sistema desenvolvido à volta da avidez e da gula. O que nós queremos para amanhã é criar um menu mais equilibrado e saudável. Por isso hoje, dia 10 de novembro de 2012, no primeiro SPAM, o arquiteto, para não ser mais gordo, morre. E começa uma nova classe profissional, mais interveniente, mais crítica, mais preocupada, que quer continuar a fazer parte do aparelho produtivo, mas alterando a favor da sociedade e não da sua barriga.